Repara, estas opções políticas... Não, eu sei responder a ela acha que essa diminuição, no fundo eu estou a perguntar, é que acha essa diminuição do IVA reflete-se nos produtos alimentares que nem sequer têm essa taxa do IVA? Com certeza que não, mas eu percebo que cabe ao Governo transmitir uma imagem de segurança e uma imagem de esperança às pessoas. Se essas são as melhores atitudes ou não, cabe a cada um dos eleitores, eu tenho a minha própria opinião sobre isso. Enfim, eu percebo que todos os governos de todos os países fazem coisas desse género. Eu entendi isso. Agora, o problema é a consequência final disso. Se uma imagem de transparência e de uma imagem de segurança e de credibilidade que se transfere no momento, se depois se a seguir a queda não é maior, eu quero dizer, quando as coisas não acontecem, a situação é complicada. Nós percebemos que a situação de Portugal hoje está presa aos destinos da União Europeia e os destinos da União Europeia estão ligados intimamente à economia nacional. Mas estamos numa situação pior que a maioria do O problema é que é velha a expressão, quando os outros constipam, nós apanhamos uma pneumonia. E, portanto, a nossa situação é uma situação de cautela, mas também, eu queria dizer-lhe o seguinte, as misericórdias sobreviveram 500 anos, porque sempre foram capazes de responder às pessoas. Se fosse uma instituição que já põe em causa o papel das misericórdias. O que eu estou a tentar perceber é como é que vivem essas pessoas que recorrem às misericórdias e aquelas que não podem recorrer. Por exemplo, há um outro problema. A noção exata de que elas vivem mal. Há um outro problema, por exemplo, Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia, mas Portugal também é o país onde há maior desigualdade. Claro. 20% dos mais ricos recebem 7 vezes mais do que os 20% dos mais pobres. Como é que justifica que, ao fim destes anos todos, nós estejamos a criar um fosso cada vez maior entre os muito ricos, um grupo pequeno de muitos ricos e um fosso do muito pobre? É a tal necessidade que nós temos de repensar as políticas sociais e repensar a distribuição da riqueza em Portugal. E isso é a responsabilidade dos governos. E os governos, e eu aqui considero o governo não só aqueles que em cada momento têm o poder político pela eleição, mas também as oposições, pensarem e ponderarem sobre o que é que devem fazer para que essa distribuição da riqueza não seja tão exagerada como bastava. O professor Bruto da Costa, com toda a autoridade que tem nessa matéria, bastava que houvesse aí um equilíbrio para que houvesse a situação de muita gente em Portugal, nomeadamente em termos financeiros, se olharmos para a pobreza como um mero fenómeno de natureza económica, e não é só, mas se olharmos desse ponto de vista, digamos, de um ponto de vista mais do Eurostat, destes números que estamos para aqui a falar, para a situação ser necessariamente e imediatamente Na apresentação do livro do Dr. Bruto da Costa, Manuela Silva propôs ou defendeu aquilo que chamou uma compensação salarial. Uma compensação salarial que incidisse sobre os ordenados mais ricos, de forma a poder aumentar o rendimento das pessoas que recebem ordenados mais baixos. Estaria de acordo com uma medida destas? Eu acho que essas medidas têm que ser todas muito bem pensadas, porque isso e muito bem ponderadas. Tomar aqui umas medidas assim avulsas a professora Manuela Silva é uma grande investigadora e uma pessoa muito reconhecida, com autoridade para dizer uma coisa dessas, com certeza que isso é capaz de ter. Mas o grande problema é mudar o sistema. A publicidade da página do Economist da semana passada, ou desta semana, não sei bem, diz assim, tem lá uma torre de Babel e dizia refugiados, terceiro andar, segundo andar, estes no segundo andar. Mudar o sistema, volte mais tarde. Portanto, digamos, esse é um problema mundial e um problema que atravessa a nossa sociedade. Como a Constância disse muito bem, a situação é mais grave em Portugal, porque Portugal é um país mais frágil. E, portanto, cabe-nos a nós. Aliás... Mas como é que se justifica que, com tantos fundos de coesão, com os fundos europeus, etc., nós estamos atrás apenas da Turquia, que nem sequer faz parte da comunidade? Quer dizer, o que é que nós fizemos com esse dinheiro todo? Gastamos com certeza mal gasto. Gastamos muitas vezes em infraestruturas pesadas, quando há estudos europeus que dizem que as infraestruturas pesadas não geram as mesmas percentagens de desenvolvimento que, por exemplo, adequadas políticas de proteção social. Portanto, nesse aspecto está
de acordo, quer dizer, concordo também com muita gente que diz que a política de investimento público, das grandes obras, etc., que deve ser repensada, deve ser repensada à luz dos fenómenos sociais que temos aqui à nossa frente. E, portanto, eu não estou a dizer não aos grandes investimentos, com certeza a gente que está muito mais bem preparada do que eu para justificar e explicar esse tipo de investimentos. Agora, do meu ponto de vista, do ponto de vista de quem está no terreno, a olhar pelas populações e a cuidar das populações mais necessitadas, é óbvio que vale a pena repensar isso e perceber se a riqueza que isso vai gerar. Porque, repara, há 20 anos que nos andam a dizer que os grandes investimentos pesados vão resolver o problema. E de há 20 anos para agora, então baixaram os pobres de 2%. Se é que estes números estão certos. Vamos lá ver. Então, como eu disse, quantos milhões e milhões, centenas de milhões de euros se gastaram com os programas, com os fundos estruturais, melhorou-se a situação em geral? Mal feito fora. Mal feito fora. Mas, de facto, em termos globais... Nós já percebemos que, na sua opinião, portanto, não há uma grande preocupação de parte do Estado nas políticas sociais, principalmente no diálogo com as instituições. Em relação à sociedade portuguesa, por exemplo, acha que existe na sociedade portuguesa a percepção sobre o que é a pobreza e sobre as pessoas que vivem? Porque eu li, por exemplo, que em Portugal se considera, por exemplo, que a pobreza é essencialmente provocada por questões particulares, subjetivas, e em primeiro lugar a preguiça. Quer dizer, não existe na sociedade portuguesa também uma ausência de percepção do problema? Claro que existe. Claro que existe. Embora aqui e ali nós começamos a perceber que há instituições, empresas, que se começa a despertar nas pessoas uma consciência social que é verdadeiramente encorajadora e que é verdadeiramente nobre e que é verdadeiramente positiva. Aliás, devo dizer-lhe que, por exemplo, o crescimento de mulheres provedoras nas nossas misericórdias. Há 10 anos atrás teríamos 5 ou 6, hoje temos 35 mulheres que são provedoras. Significa também um despertar de consciência social de muita gente que percebe, e de muitas empresas que percebem que há aqui uma responsabilidade. Que este é um problema de todos. Que este é um problema de todos e que não é um problema de algum. Tem uma última pergunta, nós vamos ter que terminar. Pensa que nos próximos tempos, estamos a falar nos próximos tempos, que este problema tem tendência a agravar-se? Com certeza. O que vem aí, digamos, o que está aí não é muito positivo. Basta ouvir o que se anuncia para o crescimento dos preços do petróleo, dos transportes. Portanto, se a situação é grave nesta altura, é natural que daqui a uns tempos ainda seja mais grave. Complicada, com certeza. Muito obrigada por ter vindo cá. Foi um prazer. Muito obrigada, e nós voltaremos para a semana com um novo convidado. Boa noite.